tarde a todos. Bom, dando sequência nessa estranha moral, nós temos aqui no capítulo de 9 a 18, que é dizendo assim, que não vim trazer a paz, mas a divisão. E também, dentro desse capítulo, parece que soa assim, realmente um pouquinho forte, né? E nesse capítulo nós temos Mateus e Lucas, e onde eles nos deixam os seguintes dizeres, assim dito por Jesus, tá? Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim trazer a divisão, mesmo dentro de uma casa. Eu trarei essa divisão entre pais contra filhos, filhos contra pais, sogra com nora, e nora e sogra. E eu vou se estender um pouquinho para os dias de hoje, com genro contra a sogra ou sogro, né? E vice-versa. Então, será que Jesus disse dessa forma, como muitos, né, a interpretam, ele lançando fogo sobre a terra e que ele tenha pressa de que se ela acenda, não estará em contradição com seus pensamentos, né, com seus ensinamentos? Assim, parecem palavras de um conquistador, né, de um sanguinário, devastador, né? Mas segundo os dizeres que estão nesse capítulo, foi ele mesmo quem os disse, tá? Mas foram mal interpretadas. Pois nós sabemos que as ideias de Jesus, né, naquele período da história, ele veio assim para dar uma guinada, né, nos pensamentos dos povos, né? Ele veio mostrar que a sua missão era toda de paz, né? E não teria cabimento ele modificar toda essa missão, né? Nós sabemos que as resistências dos fariseus, né, dos escribas, dos sacerdotes, eles ficaram em choque, né? Pois Jesus, proclamando as suas ideias, ele destruiria por completo os abusos, né, em que eles cometiam, né? Porque assim, onde já se viu, né, um indivíduo vindo assim de um lugar qualquer, né, para eles, né, querendo mostrar-lhes, né, ensinar-lhes, né, as leis. Então, muitos deles diziam assim, nós a praticamos, né, nós a respeitamos, mas era tudo de boca para fora, né? Somente da parte exterior. Eles impunham assim, mais aos povos simples, os ignorantes, um meio de se sobressair, né? Com os mandos, os desmandos, né, de suas pseudo-sabedorias, né? Então, com essa ideia de um Deus único, de um Deus misericordioso, bondoso, né, caridoso, então, ele foi delegando assim, a mudança das leis de Moisés, né, em duas, que são amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Mas o próximo era quem? Eram os outros povos. Como bem disse a Angelita, tinham, né, 12 tribos. Então, o próximo que se amar era o que estava ali, e eles talvez não enxergassem dessa forma, né? Então, amar os de outras religiões, né? Para eles era um absurdo, né? E depois disso, esses ensinamentos dele foi parar onde? Foi parar no centro do paganismo, né? No centro onde tinham várias crenças em vários deuses, que é isso que é o paganismo, né? A crença em vários deuses. Então, é claro que essas crenças já estavam em declínio, né? Porque, de uma certa forma, assim, havia, claro, muitos interesses políticos, né, e pessoais. Claro, né? Muitos deles sabiam que estavam errados, né? Mas é claro que sua verdadeira fé não estava na alma, né? Anteriormente a isso, assim, uns 300 a 400 anos antes, Sócrates e Platão já tinham, de uma certa forma,
ensinando essas doutrinas de um Deus único, né? Mas naquele período o paganismo, a crença em vários deuses, era ainda muito forte, né? Então haveria de que se passasse um bom tempo para que essas crenças caíssem, né? Por si só. Porque assim, o vazio era na alma, né? O vazio deles era na alma, então foi se intensificando em cima disso, né? Mas posteriormente a isso, quando as ideias de Jesus foram parar no centro do paganismo, muitos adeptos dessa nova doutrina, né, eles se acharam donos, né? E então eles interpretaram de forma errônea, né, e querendo assim a sua exclusividade, né? E sobre o véu das parábolas, né, das alegorias, eles tiravam dali, né, uma nova maneira de quererem novamente ser donos da verdade, né? Então é daí que surgem, infelizmente, né, novas guerras, novos desmandos, novas formas de subjugar o povo, né? Então eles esmagaram as seitas pequenas, né, as mais fracas, afogando-as em quê? Em sangue, tortura, em chamas, né? Que era, infelizmente, queimar o próximo. É bem duro, né, a gente dizer isso, né? Mas infelizmente a gente tem que dizer, porque ela está na história, né? A gente sabe que é uma realidade em cima disso. Então as guerras de religiões, com suas atrocidades aí, né, elas foram as mais cruéis, né? Mais do que as políticas, né? E no que a gente sabe, que a cruz de Jesus foi tentada e foi querer ser imposta, né, em forma de cruz, né? Mas cabe a deixar a Jesus, delegar a ele essa culpa? De jeito maneira, né? A culpa é do ser humano, né? Porque ele defendia justamente o contrário disso tudo, né? Ele condenava a violência, né? Então, assim, tem algum dizer de Cristo aos seus discípulos que era para sair, para matar, para massacrar, né, para queimar seus inimigos? De forma alguma, né? Disse ele sim, que todos os homens são filhos de Deus, então, consequentemente, somos todos irmãos, né? Disse ele sim, amar o próximo e amar seus inimigos, né? Disse sim. Disse que aquele que matar com a espada, pela espada perecerá. Que é o quê? Um efeito de causa, né? De leis de efeito, né? Das leis divinas, né? Mas, infelizmente, o homem desprezou uma simples frase que Jesus deixou bem claro ali, que foi uma das que a Angelita até também falou, que é: meu reino não é deste mundo, né? Nós sabemos da inferioridade nossa, né? Inferioridade humana, da pobreza de conhecimento. Então haveria necessidade de se passar por um bom período, né? Por um bom tempo. Então, que as transformações quais seriam? Né? Elas não seriam repentinas, né? Então nós teríamos que passar por novas provas, né? Principalmente as morais, né? Que são do Espírito, né? Então, melhorando essa parte moral, se sobressaindo através das reencarnações, né? Nós vamos nos acertando com os nossos inimigos, né? Através do retorno de que forma? Pais, mães, filhos, né? Parentes, etc., né? É daí que a gente vai contornando essas e melhorando-os, né? Bom, depois desse período de 18 séculos, aí veio o Consolador prometido, né? O Espírito de verdade, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E na qual ele nos demonstra que todos esses ensinamentos, essas leis, serão restabelecidas, né? Então, claro, a partir do momento que nós a compreendamos, né? Melhor que pratiquemos, né?
Aí o que vai ocorrer? Essas lutas fratricidas que nós falamos, né, que significa matar irmãos, elas serão por fim eliminadas da face da terra, né? Então nossos interesses serão outros, né? Nós vamos estar com relação a este mundo, mas nem tanto, porque nós vamos ter que querer mais o mundo espiritual, né? Abrangendo em nós uma melhora significativa, né? E isso é a bandeira que Jesus quer que nós levantemos, né? O Espiritismo vem realizar, trazendo essas informações para nós, né? Mas nós temos que destruir o quê? Os abusos que ainda há em nós, né? Como egoísmo, orgulho, vaidade, ambição, cupidez. Cupidez é a cobiça, né? É o desejo, né? O fanatismo cego, né? Onde, se nós nos livrarmos disso tudo, nós estaremos tirando daí, né? Dessa luta, essas últimas trincheiras, né? Então, para que se acabe o quê? As perseguições espirituais, né? Que ainda persistem, né? Como um entrave aí, talvez para a nossa evolução, né? Há muitas lutas ainda, muitas guerras no mundo, infelizmente ainda usar, né? Que são de ordem moral. Mas a luz de Jesus, ela está assim por todo o globo, então sabemos que ela vai prevalecer um dia, né? Nós sabemos dessa nossa falta, né, dessas limitações ainda, né, de compreender esses ensinamentos. Mas o que falta para que nós possamos melhorar? O que falta é a gente se aprofundar, né, no Evangelho, né, não ficando na ociosidade, né, fazendo a modificação, né, a nossa mudança. Já sim, claro, mas de nós todos, né? Nós temos que fazer essas modificações, né? Mudamos e procurarmos recebermos as adversidades quando nos ocorre com os outros, e como nós vamos reagir para entregar de volta essa energia, né? Então nós temos que ter esse embate aí, mas sabemos como nós vamos devolver, né, quando há alguma adversidade que nos ocorra. Então eu queria, para finalizar, deixar assim, que Jesus deseja de nós, não é uma paz, né, com essa visão que nós temos material, né, onde nós temos o quê? Recursos financeiros, né, nós temos bem, nós temos saúde, trabalho, né? Então, não é com essas situações exteriores aí, né? Também, né? Infelizmente, como eu disse, com guerras, com nossas dores, né? Com maus tratos aos outros, né? Ele quer que nós tenhamos assim, uma paz que, claro, ainda virá, mas uma paz que seja de plenitude espiritual, né? Conosco internamente, né? Com sentimentos do quê? De fraternidade, né? Que, se assim eu posso me expressar, né? Que essa paz e essa confraternização mútua, né? Entre todos. Era isso.